Deus, Pai Celestial, como te agradecemos, Senhor, por podermos estar na Tua casa. Se não fosse a Tua graça ter cruzado o nosso caminho, Senhor, nós estaríamos no momento deste em uma sarjeta, ou bêbados em casa, drogados. Quantos não estão assim, Pai? Quantos? A consciência toda apertando, condenação, juízo. Mas a Sua graça cruzou o nosso caminho e o Senhor nos trouxe para reunirmos em lugares celestiais em Cristo Jesus, que é a Sua palavra. Ajude-nos a valorizar mais isto, Pai. Não nos deixe estarmos aqui simplesmente para preencher um tempo vago em nossas vidas, mas que possamos estar aqui para ser ajudados, domesticados, ensinados, corrigidos, ser ajudados por Ti, Pai. Abra nosso coração espiritual para receber Tua palavra. Unja, Senhor. Dá-nos um pregador ungido, dá-nos corações ungidos. Deus, vem na igreja para ouvir Deus. Ajuda-nos a sair daqui melhores do que entramos. Humildemente te pedimos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui. É o maior privilégio para um ser mortal, é vir à casa de Deus, onde recebemos a verdadeira educação espiritual. É a palavra que produz em nós, que nos molda segundo os moldes de Deus. Ela produz em nós a verdadeira educação espiritual. Se você ama sua esposa, traga ela à igreja. Se você ama seu marido, faça tudo para trazê-lo à igreja. Seus filhos, se você ama seus filhos, tragam eles à igreja. Tem um trabalho ali tão maravilhoso, das 8 às 8h30, com os adolescentes, aqui embaixo com as crianças. Isso tudo cria neurônios, cria personalidade neles. E com isso fica mais fácil de você criá-los. Fica mais fácil de você criá-los quando eles vêm na igreja, a consciência deles ficam mais sensíveis a Deus. E aí fica mais fácil de você, como pai, como mãe, educá-los, criá-los, porque Deus fala em nosso meio. Aqui, cada culto é um culto profético. Culto profético. Cada dia a gente fica atônito de ver como Deus trabalha. Foi sexta-feira, a irmã Raquel me procurou, dizendo: pastor, eu pensava que o senhor falava sobre menino na escola, simplesmente de uma forma superficial, mas o que o senhor fala é real. Eu fui ver na pesquisa científica na internet, 58% dos meninos evangélicos que vão à escola, os meninos cristãos que vão às faculdades, deixam de ser crentes. Pesquisa, não é mais conto, pesquisa. E eu nunca li isso, nunca sabia disso. Porém o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, está batendo nessa tecla faz tempo. Espírito Santo, que sabe todas as coisas, está batendo nessa tecla faz tempo.
Então, mais do que nunca, isso deve nos levar a crer mais que Deus está falando nesse lugar, que é o lugar onde Deus nos prepara, nos molda, nos prepara para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Que a gente não entra de qualquer forma. Nós reunimos aqui sob temor e tremor. Temor e tremor. E você deve vir à igreja também assim. Porque se você vier de uma forma carnal, você vem ruim e volta pior. Você tem que vir de uma forma espiritual, dizendo: Senhor, deixa cair pelo menos uma migalha de sua palavra em meu coração. Eu preciso voltar melhor. E Deus te dará. Deus te dará se você vier com sinceridade assim. Creia, amados, creia. Aqui não tem nada falado por capricho. Tudo que é falado aqui é pelo Espírito, e o Espírito Santo que conhece todas as coisas. Ele é o profeta. As pregações são proféticas, nos preparando para livrar-nos dos males, Então eu não sabia disso. Ela veio me falar que ela viu isso na internet, uma pesquisa científica, que 58%, mais da metade dos jovens que vão para a faculdade, ao ouvir os professores de filosofia, como é que chama aquela outra matéria, sociologia, e entrar naquele espírito deles, passa a descrer de Deus. E o Espírito tem nos ensinado aqui. Você tem que ouvir as matérias que você está na escola, mas por favor, não deixe aquilo entrar em seu coração, senão você vai se tornar um incrédulo. Anote lá do jeito que eles ensinam, e na prova responda do jeito que eles ensinam, mas não deixa. Faça como aquele sábio: come a carne do frango e joga os ossos fora. Come a carne, aprenda a separar o osso da carne. Aquilo que é bom, você leva para casa, no seu coração. Tem muita coisa boa. Mas aquilo que choca com a palavra, escreva, deixa só no caderno escrito, e na prova você responde do jeito que foi falado, mas não deixa descer ao seu coração. Você tem esse antídoto, que é o Espírito Santo, para te livrar desses males que está matando a juventude dentro da sala de aula, principalmente agora nessa reta final, essa matéria aí de liberalismo. Essa matéria aí, se você deixar, isso te mata. Liberalismo, igualdade, agora é direito do amor livre. Direito do amor livre. Você quiser morar com um cachorro, pode, com a cadela, com animal, ou homem com homem, ou mulher com mulher. Agora é amor livre. É amor livre. Isso é pregado nas escolas, ensinado nas escolas também. E são matérias do fim do mundo. Jesus disse como foi nos dias de Sodoma. Nos dias de Sodoma eles ensinavam isso na sala de aula, o sodomismo. A palavra sodomismo quer dizer sexo anal. A palavra casamento é diferente. A palavra casamento quer dizer sexo oposto. Casar-se, juntar-se com sexo oposto. Masculino com feminino, feminino com masculino. Casamento é isso. Agora, homem com homem, mulher com mulher, já não é casamento. Isso é sodomismo. Sodomismo. Eles apelidam de casamento. Fulano casou com fulano. Fulana casou com fulano. Casou? Não, vamos ler. Vocês não são... O mundo não é inteligente, nós não estamos vendo na era da inteligência? Por favor, pelo menos respeite a gramática. Pelo menos respeite a gramática.
Casamento quer dizer dois sexos opostos um do outro, se unindo. Aí sim é casamento. Mas sexo igual não é casamento, é sodomismo. Por favor, mundo diz que é inteligente, ciência, respeite a gramática, a etimologia das palavras. Nós vamos ter a criança para ser apresentada, Ana Clara Pessoa. Por favor, os pais tragam aqui. Enquanto isso, vamos ler Marcos 10, do verso 13 ao 16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, sem maldade, sem malícia, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. A igreja levante as mãos para cá. Vamos dedicar esta bebê, Ana Clara Pessoa. Aleluia. Mais um presente de Deus, não é? Aleluia. Senhor, fruto de um casamento, o Senhor dá a este casal esse presente maravilhoso, que é esta linda bebê. Pai, juntamente com a fé deste casal, nós a dedicamos a Ti, e que o Senhor livra dos dardos do diabo, das doenças, dos males, dos espíritos maus, que ela cresça sadia no corpo, no espírito e na alma, para a glória de Deus e para a alegria de seus pais. Toma em Tuas mãos, nós pedimos. O Senhor tomava as crianças em seus braços e abençoava. Fazemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Deus te abençoe, irmã. Parabéns, parabéns, parabéns. Dão suas vidas para criá-la no caminho do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Nós temos algumas observações, algumas perguntas. Eu estava ouvindo o pastor Edson falar sobre a ordem, não é? E uma delas é do ar condicionado. Mas me veio essa observação aqui sobre o ar condicionado. Às vezes você está na fase da menopausa, a mulher, ou o homem na fase da andropausa. A mulher enfrenta depois dos 40 anos, outras mais tarde, outras mais cedo. Homem também enfrenta isso, ou mais tarde ou mais cedo. E isso dá um calorão terrível nela ou nele, né? É assim mesmo, né, senhor? Está sentindo? Mas, cadê o irmão literal? Não quis confirmar. E quer que esfrie mais o ar condicionado ou ventilador. Porém, você tem que saber que os outros não estão enfrentando essa fase. Os outros são novos, tem que sofrer um congelamento aí ao seu lado por sua causa. Fique você perto de onde tem um ligado, ou sofra o dano por amor dos demais, ou das demais. Que às vezes irmãs que estão enfrentando essa fase, não sei quantos anos demora isso, esse calorão, tem remédio também para amenizar esse calorão. Vai na sua ginecologista, no seu urologista, tem remédio que ameniza esse calorão. Porque senão você vai ficar brigando com os diáconos. Aumenta o ar. O outro irmão que não está enfrentando essa fase vai dizer: abaixa o ar, está frio demais. Aumenta, abaixa, aumenta, abaixa. Aí fica difícil. Aí o nome dos diáconos vai sair sendo xingado. Os diáconos tem, eu já vi várias irmãs xingando diácono. Diácono está
não tem juízo, está frio demais, eles vão lá e não desligam o ar. Às vezes alguém que está na menopausa pediu, e eles educadamente deixou. Mas vamos ter piedade deles, senão vamos pinchar eles sem eles ter necessidade. Cabe então aos diáconos ter essa grandeza de saber se está frio, que precisa de ar mesmo ou não está. Como hoje, por exemplo, está um clima bom, não precisa de ar ligado, né? Está gostoso, não é? Está bom mesmo, né, irmão? Então, tenha piedade dos outros. Eu já vi irmão chegar e lascar a mão no ventilador, mandar ligar. Não, gente, respeite os diáconos. Respeite os diáconos, a ordem da igreja. Você está na sua fase da menopausa, mas tem que saber que muitos não estão. Você vai congelar os outros por sua causa? Faz isso não. Sofra o dano, vai no seu médico, toma uns remedinhos para amenizar mais esse calorão, existe remédio para isso. E você não vai judiar da sua irmã, do seu irmão, não é? Que está ao seu lado. A igreja é um lugar onde todos devem sentir bem. Todos devem sentir bem. E Deus deixou a medicina para cooperar nessas horas. Existe remedinho para tudo. Cooperar nessas horas, né? Né, irmão João Batista? Amém, né? O senhor já está tomando remedinho? Já, tá vendo? Ajuda, você vê que ele não fica do lado do ar, né? Vamos aqui às perguntas. Pastor, o reino de Israel esteve dividido por vários tempos, né? Desde 1 Reis capítulo 12, com o filho de Salomão, em vez de foi buscar conselho com os anciãos, ficou com o conselho dos jovens e houve aquela divisão, e Jeroboão entrou e dividiu, ficou com as 10 tribos, com as 11 tribos, né? E o filho de Salomão, como é que ele chamava? Ficou só com uma de Judá, Roboão. Começou ali, só que aí a pergunta vem, tribo sempre foi um reino à parte, a tribo de Judá. Como afirma em 1 Reis 22. Fiquei me perguntando e sem entender como é que está, vai ficar todo tempo dividido? Não, hoje eles não estão divididos mais. Com a entrada de Tito, general Tito, Eichmann, aqueles carrascos nazistas, mataram judeu, sangue de judeu corria nas ruas como corria enxurrada quase. Eles foram expulsos de sua pátria. Hoje, nem eles mesmos sabem de que tribo são. O profeta fala isso no 7º selo. Porque os seus registros foram queimados, de origem foram queimados, as nações que invadiram a terra deles, queimaram, destruíram todo. Deus o devolveu a terra para eles, que é a Noemi, né? Boaz, antes de redimir a Ruth, teve que redimir a Noemi com suas terras. E a Noemi é Israel, a Ruth é a noiva. Antes dele nos redimir, ele teve que redimir a Noemi, a Israel. Isso aconteceu no dia 7 de maio de 1948, reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas. Deus deu a eles a sua bandeira, seu dinheiro, seu governo, se tornou uma nação. Mas seus registros foram queimados, cartórios de registro. Hoje ninguém sabe de que tribo são, mas estão todos lá. O irmão Brandes, porém Deus sabe de cada tribo quem são. Aí você leia lá, irmão que fez a pergunta, Apocalipse 7. Você leia lá em Apocalipse 7, você vai ver que os 144 mil que falta para ser redimido lá de Israel, que Moisés e Elias de Apocalipse 11 vai descer para redimir eles, vai sair 12 mil de cada tribo. Então são 12 tribos, 12 mil de cada tribo são 144 mil. Então é uma prova que
Todas as tribos hoje estão unidas. Vão ouvir Moisés e Elias pregando lá, daqui uns dias, quando eles forem. Apocalipse 7, você pode ler lá que você vai ver. Apocalipse 7, Apocalipse 14, 12 mil de cada tribo, vezes 12 tribos, dá 144 mil. Então hoje eles estão todos unidos, todos juntos na mesma pátria. Tirou a dúvida, né? Amém. Males que vêm para bem, né? Problema dos invasores, dos nazistas, foi unir as tribos. Hoje estão todos unidos. Pastor, Apocalipse capítulo 1, verso 3 se refere só ao livro de Apocalipse ou a Bíblia toda? Bom, Apocalipse 1, verso 1 a 3 é João, foi escrito para João, as visões apocalípticas que João teve na ilha de Pátimo, falando do Apocalipse, que quer dizer revelação. Mas revelação não é só Apocalipse, a Bíblia toda é uma revelação. Por exemplo, o episódio lá de Gênesis 3, da serpente com a Eva, tem que ter uma revelação para entender que aquilo não era maçã. Se não tiver uma revelação profética, vai nesse conto aí dizer que Eva comeu foi uma maçã e descobriu que estava nua. Se isso é verdade, nós temos que distribuir maçã para essa mulherada da rua aí, porque elas estão nuas e não está vendo, não é? E maçã não gera filho também não, e lá foi um coito, gerou filho. Então a revelação trata-se do livro de Apocalipse, que inclui toda a Bíblia, que o Apocalipse ele fala, o livro de Apocalipse, ele fala do Gênesis até o fim. Livro do Apocalipse, você lê lá os 7 selos, que é o capítulo 6 de Apocalipse, ali o profeta fala desde o Gênesis até o fim. Então é uma revelação completa das Escrituras. Pastor, são duas perguntas. Pastor, na grande tribulação, todos os ímpios vão morrer? Sim, todos eles, né? Os ímpios vão morrer. Quem são as nações que o diabo vai reunir para lutar contra os santos depois do milênio? Haverá ressurreição geral. Isso é Apocalipse 20. Os demais, a primeira ressurreição é para a noiva, a segunda ressurreição é para todos os que ficarem. Eles ressuscitarão, os ímpios ressuscitarão, e o diabo que ficou amarrado durante 1000 anos vai entrar nos seus que estão mortos, e eles vão ressuscitar para ter que encarar o julgamento do trono branco. E nesse inteirinho da ressurreição deles, haverá uns dias ali, eles ressurretam, está escrito em Apocalipse 20, eles vão no arraial dos santos, na cidade santa, onde estão os santos. O diabo nunca perdeu essa fome de destruir os santos de Deus. Até no final do milênio ele vai encarnar nos seus, porque no milênio ele vai estar amarrado por corrente de circunstância, porque não vai ter em quem ele encarnar. Porque os santos não vai dar espaço, não vai ter espaço na vida de nenhum santo durante o milênio para o diabo trabalhar. Então vai ficar amarrado. É igual hoje. O cigarro para nós está amarrado, não está? A prostituição para nós está amarrada, não está? É um diabo, é um dos, como é que eu falaria? Um dos cartuchos do diabo para nós está inutilizado, está descarregado. A mentira, o engano, está amarrado, não vai ser só lá no milênio que ele vai ficar amarrado, não. Para o cristão cheio do Espírito Santo, o diabo já está amarrado, é agora. E não é porque gritamos, não. É na hora que vier a luta, viu, irmão? Literalmente, grito não amarra diabo, não. O que amarra diabo é vida vivida. Vida vivida.
Se o diabo tivesse medo de grito, ele não ia nos estádios de futebol de jeito nenhum, porque lá o trem chega a estremecer. Que grito lá, principalmente quando esse time de maior nome marca um gol, o trem estremece. Gol! Estremece as paredes. O diabo não tem medo de grito, não. O diabo tem medo é da palavra, é do Espírito Santo. Porém, quando você está cheio de estímulo, você não aguenta ficar calado. Você às vezes dá um grito, às vezes escapa um grito, um glória a Deus, um aleluia. Alguém disse: eu nunca vi na Bíblia, na história, que Jesus gritou. Mas aí o outro alguém responde: mas também eu nunca vi na Bíblia nem na história pessoas que Jesus tocou neles, que ele não gritou, pulou, que ele não se alegrou. Todos que Jesus tocou na alma dele, ele sentiu estímulo. Glória a Deus, aleluia. Então, se você não gosta de gritar, ora mais a Deus, para Deus te dar mais estímulo da palavra. Estímulo da palavra. Tem que tocar. Irmão Lourinho, mas o irmão Mauro só grita quando a gente toca na costela dele. Bom dia, pastor com Jesus. Pastor, se Samuel morreu na primeira carta, como que ele escreveu a segunda carta? Que a gente falou que foi eles que escreveram as cartas deles. Não, a Bíblia foi escrita por 40 escritores no espaço de 1600 anos. Um não conheceu o outro. Escrita por informações vivas, não informação suposta. Eu suponho que aconteceu isso aqui, não. Foi inspirada pelo Espírito, baseada em histórias verídicas, que naquele tempo já tinha histórias verídicas, escrito em pergaminho. Aí os escritores cheios do Espírito Santo escreveram a Bíblia toda, os judeus, não é? Então não foram eles que escreveram de si próprio, não. Foram escritores que escreveram a história deles, história de Davi, história de Samuel, a história. O único que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Paulo escreveu também a maior parte dos livros do Novo Testamento. O resto foram escritores que escreveram. Amém? Agora aqui tem uma. Bom dia, pastor. O senhor falou na sexta-feira que temos que ter na igreja a ordem, conduta e doutrina. Correto. Igreja que não tem isso, o diabo se anda com ela. O que é ordem? Ordem é não deixar criança ficar correndo para lá para cá, não conversar no santuário. Isso é ordem, isso é mecânico. E aí nós temos os diáconos para cuidar disso. Eu estou vendo uns loirinhos aí, de uma irmã magrinha que tem um carrinho branco ali fora. Os loirinhos estão pintando e bordando aí, e os diáconos que estão fazendo é amizadinha e deixando os bichinhos. Não, vamos cuidar com amor. Porém, ensiná-los que aqui dentro do santuário não é lugar de estar correndo para lá para cá, não. Que tem ordem, porque o Espírito, por quem disse isso foi o profeta, a boca de Deus. Ele diz: para manter o Espírito Santo na igreja, que o Espírito Santo não é um desordenado, ele é ordeiro. Para manter o Espírito Santo na igreja, essa igreja precisa ter ordem, conduta e doutrina. Ordem fala não conversar no santuário, só falar com Deus, coisas de Deus, não deixar a criança correr para lá para cá, né? Aqui não é um desfile de moda para ficar andando para lá para cá. Essa menina que vai no banheiro 10 vezes, os diáconos devem chamar a atenção dela, que ela está desfilando moda aqui nos corredores, viu? Tudo isso faz parte da ordem. E conduta, ter conduta. Paulo fala isso em Timóteo 3.
dos que são de fora também, não só dos que são de dentro, mas dos que estão de fora. O crente tem que ter conduta. O crente que não tem conduta, ele não pode dizer que é membro da igreja. Para dizer que é membro da igreja, tem que ter ordem, conduta e doutrina, ou seja, compromisso com a verdade. Senão você é simplesmente um visitante, um mero visitante, mesmo que seja visitante. Ao vir na igreja, deve enquadrar com o regimento interno da igreja. O irmão Brana, ele cria e praticava. Ele conta que uma vez ele foi num lugar, teve que ir, e lá tinha uma mulher pregando. E mais do que ninguém, ele como profeta, reprova a mulher pregando, que isso não foi deixado para a mulher, foi deixado para o homem. Mas ele teve reverência, ele não chegou lá desaforando, com má educação. Mulher, eu não vou fazer reverência não. A hora que ela mandou fechar os olhos, ele fechou os olhos. Reverência, respeitou o ambiente dela. Lá era terreno dela, respeitou. Uma das qualidades que o Espírito Santo nos dá é respeito pelo ambiente das pessoas. Você vai numa casa dos outros, chega lá, vai deitar na cama dele, vai abrir a geladeira dele. Você está desrespeitando o ambiente dos outros, não é? Então o Espírito Santo nos dá educação, ordem, fala de muita coisa, abre um leque muito grande. Conduta também fala de muita coisa, abre um leque muito grande. E doutrina é a Bíblia, a mensagem, não é? Então as crianças devem ficar quietinhas. Mas que elas podem ter é isso aqui, um caderninho para escrever, desenhar. Às vezes o pastor está pregando, elas estão desenhando o que o pastor está falando. E é melhor ver elas desenhando aqui do que conversando uma com a outra. Mas tem diácono, cadê o diácono sentado aqui no primeiro banco? Hoje não veio. Está onde? Está de lá, hoje ele está de lá. Tem que ficar nesse esticar que você vê tudo aqui mais para cá. Viu? Tem que ser dois, um de lá foi combinado aí. Um de lá e um mais para cá para olhar, acompanhar. Não é general, diácono não é coronel, diácono é amigo. Por que amigo? Porque as crianças aprendendo a respeitar a casa de Deus, elas vão aprender a respeitar a sua própria casa, vão aprender a respeitar o papai, a mamãe. Mas criança que não respeita a casa de Deus, muito menos a casa dela. Vai pôr a casa dela de perna para cima, não vai respeitar a mãe e o pai, daqui a pouco está batendo na mãe, batendo no pai, sabe? Então, o que é a igreja? Igreja é um lugar onde nós recebemos educação, tanto espiritual quanto física também. Educação espiritual e física. Então vem a casa de Deus. A casa de Deus é o melhor lugar do mundo para nós frequentarmos, porque aqui nós recebemos aquilo que às vezes está faltando em nós. Então a pergunta é essa: às vezes eles não tomam, os diáconos não tomam nenhuma providência, pastor, isso não influencia mais quanto à ordem, ou os diáconos já não estão, tendo o mesmo cuidado com a ordem como costumavam ter antes? Então eu pedi o presidente e o vice-presidente para ler isso aqui, eles já leram, e por certo eles vão se reunir para puxar a orelha de outros que estão deixando a coisa bamba, não é? Agora, por favor, não venha com coronelismo, ditadura, não. Existe a forma de corrigir sem machucar, corrigir com amor. Conscientizar com amor. Minha filha, olha a ordem da igreja, leia mais a ordem da igreja. A ordem da igreja é a nossa cartilha. É a nossa cartilha, leia mais, tem ela aí na Casa da Literatura, a mensagem que nunca deve faltar na igreja. Ali na Casa da Literatura, viu, irmãos, vocês trabalham lá, a mensagem, a ordem da igreja. E não só ficar
ficar empoeirada em sua prateleira. De vez em quando você lê também. A ordem da igreja, Deus em simplicidade. Ali no início, o irmão Branham disse: se você conversa no santuário, você anula o seu culto e o próximo culto que virá. Se anula para você. Então, está na mensagem Deus em simplicidade. Então ajudem os diáconos a poder te ajudar, viu? Porque senão depois vem, o diácono fulano está puxando a orelha. Às vezes é porque ele já falou 10 vezes. E a criança não ouve, às vezes tem que falar a 11ª mais duro um pouco, né? Para ver se a criança ouça. Amém. Igreja é para isso, igreja é para nos dar educação, o que o mundo não tem. Lá fora no mundo não tem. Escola não é para dar educação. Escola é para ensinar o beabá, o ABCD. Educação você recebe em casa, com os pais e na igreja. Graças a Deus que nós temos o privilégio de vir à igreja para receber educação. E para isso nós temos a escolinha das crianças, nós temos a escolinha dos adolescentes ali, temos o trabalho à tarde com os jovens, temos pregações. Tudo isso é para o nosso bem. Deus criou para o nosso bem. E vocês que participam disso, dê glória a Deus, porque há milhões e milhões aí no mundo que não têm esse privilégio que você tem. Estão perecendo nas drogas, no tabagismo, na cachaça, por não ter o privilégio de ouvir, de ter essa educação que você tem. Então valorize isso. Você está vendo um homem, mas aqui não é o homem, é o ofício falando, é Deus falando. O homem que fala está aprendendo do jeitinho que você está aprendendo também. Amém. Aqui tem mais 2 perguntas. Participação, pergunta: pastor, bom dia com Jesus. Nós sabemos que os efeminados masculinos têm aumentado muito. Isso está na semente gerada ou herda das gerações anteriores? Isso está no cumprimento da Bíblia, irmão. A Bíblia, Lucas 17, como foi nos dias de Sodoma, assim será no fim. Isso vem dessas comidas enlatadas, refrigerante, males sem número, até na água que nós tomamos tem contaminação, você tem que usar filtro para filtrar. Hoje os males, a galinha, que antigamente a gente esperava 6 meses para comer um frango, hoje a gente já come o frango com 40 dias que ele nasceu, já está frangão para comer. Tudo isso tem hormônio, e o hormônio muda comportamento. Come hormônio, logo o homem fala fino e a mulher fala grosso. Por isso que hoje mudou até, vai ter que mudar até a Bíblia, né? Efésios 5:22 vai ter que ler diferente. Vós, maridos, obedecei vossas mulheres, porque elas estão falando mais grosso. Elas estão falando mais grosso do que eles. Vai ter que mudar. Só que para o mundo lá, não para nós, né? Não para nós. Nós cremos na Bíblia como ela é. Agora ore. Pastor, e como faz então? Tudo está contaminado? A Bíblia ensina que a oração da fé santifica tudo. A oração da fé purifica tudo. Então isso nos responsabiliza mais a orarmos pela comida. E muitas vezes nós oramos: Senhor, abençoe esse alimento, nunca deixe faltar na minha casa, em nome de Jesus, amém. A oração não passou nem do teto, gente. E às vezes sua comida está contaminada de vírus, de hormônio, e aí você naquela fome come igual um estúpido. E aí a razão logo, oi, ele falando, né? Não dá certo não, né, irmão? Fica esquisito, né? Mas é isso, orar com mais fé.
Orar com mais fé. E ela já fala grosso, sai falando grosso, mandando, não é? Mandando e mandando. Deus tem misericórdia de nós e nos leva a fazer as coisas direito. Orar com mais fé. Você tem que saber que tem veneno na panela. Leia lá Reis, né? Reis capítulo 14, que tinha veneno na panela, e Eliseu foi e orou, e aquele veneno foi purificado, e o povo comeu tudo lá e ninguém morreu mais, que o povo estava morrendo, que tinha erva brava lá que eles tinham posto, os profetas mais novos tinha posto na comida, e estava matando o povo. Aí chamaram Eliseu foi lá e orou pela comida, orou aquela oração profética, que você também pode fazer, e aí parou de morrer gente, porque a oração da fé funciona, tira o veneno, tira as doenças. Tantas doenças hoje vêm de alimentação contaminada, alimentação híbrida, carne, tudo, não é tudo. Hoje, por causa da população que aumentou demais, aí eles têm que fazer as coisas ontem para comer hoje. Irmã participação, pergunta: bom dia, com Jesus, pastor Adalto. Me explique, por favor, Romanos 13, que fala das potestades. Deus abençoe o senhor e sua família. Potestade, irmã, eu pedi para ir no dicionário, quer dizer atributo ou condição do que manda, impõe, sua vontade, poder, potência e força. Aí, Efésios capítulo 6, as potestades do mal. O diabo trabalha nas potestades do mal, né? Poder, que é poder, vontade, potência, força. Potestade do ar, a força do ar. Veio contra o irmão Brana lá naquela tenda que ele tinha armado nos Estados Unidos, na Alemanha, para fazer os cultos. E o diabo usou a potestade, que é a força do ar. Disse: os feiticeiros lá disseram: você não vai ter essa reunião, porque nós vamos acabar com essa tenda, vamos rasgar e derrubar tudo. E o irmão Branham disse: eu só tenho uma coisa, só sei dizer uma coisa: quem me mandou vir aqui foi Deus, e Deus é responsável pela minha vinda aqui. E os irmãos gritando: irmão Brana, o vento, a potestade do ar começou a chacoalhar, ventania, poeira alta, começou a chacoalhar a tenda e querer rasgar os irmãos. Irmão Brana vai destruir. Irmão Brana diz: fiquem todos quietos, pois eu estou aqui sob o mandato do Senhor. Eu não estou aqui como exibicionista, eu estou aqui porque Deus me mandou aqui. E logo ele sentiu a direção, porque tudo tem que ter a direção. Ele repreendeu aquela potestade, os feiticeiros estavam lá fazendo feitiço para a potestade, ventania, ficar mais forte, para ele não ter a reunião. Logo ele levantou a mão, falou poucas palavras, dentro de poucos segundos as potestades do diabo foi embora. E ele disse que foi as reuniões mais tremendas que ele teve na Alemanha. Potestade, o diabo usa potestade, força, condição, imposição, vontade, poder, potência, força. Mas Deus também usa. Deus usa. Você leia lá em Reis, Elias mandou o servo dele ver se vinha chuva. Aí, como é que foi o sinal que Elias falou que ouviu o barulho de grande chuva? Foi num vento bem suave, um ventinho bem suave. Elias disse: eu ouço o barulho de muita chuva. Então Deus trabalha também no vento suave. Amém? Gauchinho, o senhor veio hoje, né? Deus abençoe. Acabou? Acabou. Vamos então entrar na mensagem, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 7, vamos ler só o verso 3, para ganharmos tempo, né? Vamos ficar de pé. Nós estamos estudando a mensagem União Invisível da Noiva de Cristo.
Tiago, você está cantando muito domingo de manhã, viu? É só um hino, viu? Domingo de manhã é escola dominical. Palavra deve ser primordial. Você está cantando muito, é só um hino na escola dominical. Domingo à noite aí já pode cantar mais um pouco, que é mais festa. Mas domingo de manhã é culto de ensinamento, viu? Só um hino, escolhe um hino e canta. Se for corinho, é só um corinho, se for hino, é só um hino. Viu? Domingo de manhã. Me ajude, por favor. Romanos capítulo 7, verso 3. De sorte que vivendo o marido, a mulher, né, será chamada adúltera se for de outro marido. Mulher fala da igreja também. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a ser humildes, ouvir a Tua palavra, deixar que morra o nosso ego, morra nossos pensamentos próprios, morra nossa vontade própria e prevaleça somente a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Perdoe nossos pecados, ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir, irmão. Que hora que são lá, irmão Júnior? É 10? 10 horas, né? O relógio lá está brilhando. Depois vê se você arruma um outro lugar para você pôr ele. Tem hora que daqui não dá para refletir direito. Tem um brilho. Aí do seu lado está brilhando também? Se abaixar ele, talvez melhore. Nós paramos domingo passado aonde? Qual parágrafo? Quem lembra? Nós temos ali a irmã do pastor Edson. Tudo bem com a senhora, irmã? Bom te ver. São Paulo, ainda está chovendo muito ainda? Aí, Brasília é gostoso. Já viu que Brasília está gostoso? Se eu fosse a senhora, eu voltava para Brasília. Amém. Deus abençoe a senhora. E os meninos estão bem? Seu meninão, sua nora. Tem quantos netos já? 2? Bonito, grande. Amém. Fala que eu mandei um abraço para eles, viu? Meninos bons. Está indo na igreja? Não. Fala para eles voltar. Fala, Jesus está voltando, gente. Volte para a igreja. Igreja é o lugar que vocês nunca devem parar de ir, que é ali que você ouve palavra de vida eterna. Dá um beijão em cada um, talvez com um beijo eles animem e vai, né? Amém. A irmã, a senhora riu, né? A senhora é missionária, a irmã, mãe do Everaldo. Ela ganhou um irmão e o irmão sumiu. De vez em quando eu puxo a orelha dela, eu falo, a senhora vai responder pela alma dele, viu? A senhora é missionária, a senhora que ganhou ele. Aí ela ri que só. Mas assim, né? Vamos prosseguindo. Nós paramos em qual parágrafo domingo passado? 121. Olha, vocês marcaram mesmo, né? Então vamos prosseguir no 121. Mensagem União Invisível da Noiva. O profeta prossegue dizendo: aqui mesmo hoje em dia estamos nós. De um lado está a Era, Laodiceia, o espírito de Laodiceia. Do outro lado está a noiva. A noiva não está no departamento de Laodiceia. A noiva está separada. Vive, trabalha, come de Laodiceia, né? Veste. Mas o espírito que está na noiva é outro espírito. Irmão Samuel, vi 2 diáconos andando para lá conversando agora. Nós já tratamos muitas vezes que diácono lá fora não deve estar junto, porque estando junto vai conversar mesmo. Nós já tratamos isto. Por favor, se não quer obedecer, manda sentar, porque nós queremos diácono que dê bom exemplo. O que que os irmãos aqui de dentro vai dizer ao ver diácono lá fora conversando? Se eles podem, por que eu não posso? Vai dizer isso, né? Olha isso aí para nós. Deus nos ajude, irmão. Deus nos ama, me perdoe, mas se tem que falar alguma coisa é o pastor. Isso dói, a gente ter que corrigir, mas é o pastor. Que Deus vai cobrar do pastor naquele dia. Do pastor. Essa semana mesmo nós ficamos muito agradecidos
eu dizendo para os irmãos lá na vendinha, inclusive irmão Magno, culto na vendinha quinta não precisa mais. Sexta-feira o senhor vai levar o ônibus. Deus nos deu um ônibus de seus dízimos, de suas ofertas, um micro-ônibus para os irmãos lá do Café Sem Troco. São uns 20 irmãos. E o meu grande desejo é vê-los congregando, porque aqui é que onde, principalmente nas escolas dominicais, recebe doutrina, ensinamento, que nos prepara para o arrebatamento. E era um grande desejo, e Deus nos deu. Quarta-feira o irmão Samuel vai pegar, e na sexta-feira o senhor já vai levar para eles lá, eles já vão vir, tá? Ficar muito feliz. Eu disse, e os irmãos da vendinha também, Deus nos deu graça para nós comprar uma Kombi, e eles amanhã vai pegar a Kombi, com 12 lugares, muito boa, seminova, a igreja comprou para os irmãos lá da vendinha, vir aos cultos. Eu disse, olha, naquele dia eu não quero que ninguém de vocês me aponte o dedo dizendo, pastor, o senhor ficou nos devendo nisso, ou naquilo, na doutrina, naquilo que nos cabe. Queremos levar ao conhecimento a ajuda de todos, e se faltar é da vossa parte, mas da nossa parte nós estamos lutando para tudo que está no nosso alcance, para ajudar. Amém. Agora ajudar de uma forma legítima, porque são irmãos que moram longe e não tem condição de vir, porque não tem coletivo lá. Você que tem coletivo por aqui, não dá para vir no coletivo. Tem um coletivo da igreja que passa, né? Outros irmãos, mas na vendinha é lá depois de Brasilândia. O Café Sem Troco é lá onde Judas perdeu as botas. Então não tem coletivo. E vão vir agora. Eu fiquei muito feliz, Deus nos deu essa graça para trazer, reunir o povo onde as águias, como é que fala? Onde está o corpo, reúne-se as águias. Então o ônibus lá do Café Sem Troco tem 34 lugares, o ônibus da vendinha mais 12 lugares, e se vier cheio vai ter um grupo bem maior, né? Deus é bom demais. Tudo isso são os vossos dízimos, vossas ofertas que são canalizadas, além da alimentação, da ajuda que os diáconos dão aí aos necessitados, são canalizados para essas coisas também. Porque tudo que queremos é ver uma igreja grande, madura, crescida. Grande que eu falo é em Cristo, no Espírito. Grande em Deus, na palavra. Crescida em Cristo. Esse é o meu maior salário, é ver uma igreja amadurecida, no posto do dever, preparando para o arrebatamento. Essa é uma das minhas paixões, é ver uma igreja no lugar que Cristo quer que ela esteja. E o lugar é onde? É lá em casa, na hora do culto? O lugar é na igreja, é na palavra, é estar unidos. Esse é o nosso lugar para o arrebatamento. Deus irá buscar uma igreja. Essa igreja estará em uma plataforma. E qual é a plataforma? É a igreja A, B, C? Não, a plataforma da igreja de Jesus é a sua palavra. É a sua palavra. E nisso estamos lutando cada dia, para ver-nos encontrar a nós mesmos nesta plataforma. E se há um fundo que clama, disse Davi no Salmo 42, há um fundo para responder. Deus nos ajude. 121. Aqui mesmo hoje em dia estamos nós, Laodiceia e a noiva. Laodiceia, espírito de Laodiceia. Ele está falando agora parte espiritual. Tão clara e formosa como pode ser, na escritura e em frente de suas próprias faces. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o mundo. Não pode ser um cristão virtuoso, crente da Bíblia e associar-se a um assunto denominacional.
Não dá certo não. Crente aqui, vai ali, vai acolá. É igual um pastor uma vez, quando estava começando esses racha político, baixaria, infernal. Eu não tenho um pingo de temor de dizer que isso veio do inferno, porque veio mesmo. Vá nesses grupos divididos para ver se não é inferno. Só sabe falar da vida alheia, falar de baixaria, falar da falha da igreja A, do B. O irmão Brana, na mensagem pergunta e resposta número 2, parágrafo 124, pergunta e resposta número 2, parágrafo 124, ele repreendeu a sua igreja. Ele disse: me dá vergonha ver vocês, meus filhos, chamar a igreja do irmão Allen de galinheiro, de galinhas mortas. Me dá vergonha. E quem lê as mensagens do irmão Brana terá a mesma conduta do irmão Brana. Respeitará todos, terá postura, grandeza. Agora esses grupos que saem com baixaria, falando mal, querendo ganhar o povo na difamação. Aqui mesmo eles nos chamam da igreja dos adúlteros. Outro dia mesmo ouvi um deles falando, da igreja dos adúlteros. Ora, gente, quantas moças cristãs, quantos homens cristãos, fiéis às suas mulheres, fiéis a seus maridos, tem aqui. Eles vão pagar caro por isso diante de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Então, um cristão não mistura com essas coisas não. O cristão não vai lá para ouvir, não entra em página deles, isso é adultério. O que você quer saber deles? Você sabe que o espírito que está neles não é bom. Você quer ir lá xeretar o quê? Para pegar espírito? Pega, o irmão Brana disse, eu peguei um espírito errado ouvindo um pregador no rádio. Caça, você acha. Quem caça, acha. Por isso que acabamos de ler aqui, aquele que nos tornar como uma criança não entra no reino do céu. Criança na malícia, não vê a criança caçando coisa errada. A criança não tem malícia, não tem essas coisas que o adulto tem, não é? Que Deus nos faça criança nesse sentido, puros, amém? Amando a Jesus, respeitando até o direito que a prostituta tem. Você vai pregar para ela, se ela não quiser, diga, vive então do jeito que você quiser, mas me deixa viver também do jeito que eu quero, amém? Não há uma pessoa mais educada na terra do que a pessoa que tem o Espírito Santo, Veja, associar-se a um assunto internacional absolutamente não pode fazê-lo ao mesmo tempo. Um tem que estar morto para que o outro viva. Pode ser meu irmão carnal, mas se está nesses grupos, para mim não é minha família. Minha família são os que creem como eu creio. Quem falou isso foi Jesus. Quem nos ensinou isso foi Jesus. Que existe uma lambança de parente que faz você ficar com aquela lambança. Vai lá, vem cá, fica em cima do muro. E arrebatamento não acontecerá enquanto não houver posicionamento. Posicionamento foi o que aconteceu com Ló e seu sobrinho. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda, mas temos que tomar posição. Deus não abençoa a mistura. Isso é a palavra. 122. Nem pode você dar a luz ao filho da palavra de Deus, nem pode a igreja dar a luz. Elas não desejam esses filhos clamadores, as denominações, igreja mundana, gritando e falando em língua e todas essas coisas. E mesmo o grupo, dentro da mensagem, tem muitos deles que chegam a falar mal. Aquele irmão lá grita demais, aquela irmã grita demais. Deixa o irmão gritar, gente, deixa. Se estiver fora de ordem, o diácono vai falar para ele, fala no ouvido dele para gritar mais baixinho. Mas
Por que você também não entra no espírito para começar a gritar do seu lado? O irmão Brana fala, ele fala que sabe como que ele sabia que o anjo do Senhor entrava na congregação? Porque todos os cultos dele, o anjo do Senhor entrava para ministrar cura divina. Enquanto o anjo não chegava, o irmão Brana não começava o culto de cura divina. Ele notava, era através dos gritos dos irmãos, glória a Deus. Às vezes ele estava pregando naquele filme, o Fundo Clama Fundo, você pode observar, o profeta do século XX, ele disse: eu vejo o Espírito Santo movendo lá naquele lado de lá, naquelas senhoras de cores, ambas levante de pé, se vocês serão curadas agora, porque elas estavam louvando, elas estavam no Espírito, louvando, mostrando que o Espírito estava ali, o anjo estava ali. E o Billy Paul conta que o pai dele, o irmão Brana, prestava muita atenção nessas coisas. Quando ele via um grupo de irmãos louvando mais, ele dizia: o anjo está vindo daquele lado. Vai lá, o anjo está vindo daquele lado, o anjo está vindo daquele lado. Hoje ele já está vindo daquele lado. Ele sabia pelo barulho, pelo movimento das pessoas que estavam ouvindo. Aleluia, que isso nunca saia do nosso meio, gente. Que nunca saia do nosso meio a presença do anjo do Senhor. Ele que traz cura divina, traz poder, traz transformação, produz arrependimento, conserto de vida. É a presença do anjo do Senhor, enquanto nós estudamos a sua palavra. Amém. 122 de novo. Nem pode você dar a luz ao filho da palavra de Deus. Se estiver misturado, tem jeito, vai ser igual a Eva, né? Vai dar a luz do Abel e Caim. Nem pode a igreja dar a luz. Elas não desejam desses filhos clamadores, as denominações, gritando e falando em línguas e todas essas coisas. Não podes fazer isto numa igreja denominacional. Elas não te aceitarão. Elas não dão a luz a eles nessa forma. Elas lhes recebem e lhes dão um aperto de mão e dizem: se crês, o tens, desde que escrevas teu nome no livro. Isto é tudo que tens que fazer. O batismo do Espírito Santo para eles lá é ter o nome no livro da igreja deles. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que tem que ter o livro no livro do céu, que é a Bíblia. No livro de Deus, que é a Bíblia. Não é no livro da igreja A, ou B, ou C que você vai ser salvo, não. Vem, são filhos ilegítimos à palavra, embora reclamem ser religiosos. Assim sendo, grávida com a sabedoria e conhecimento de Satanás, como Eva estava grávida de Caim. Nisto se tem convertido a igreja. O profeta disse: a igreja nominal, mundana, tem se convertido nisto. Elas enviam a sua gente às escolas para aprender e dizer amém. Um amém bem aveludado. Em forma correta, eles aprendem como dizer tudo isto e a serem intelectuais, que é uma gravidez do diabo. É o final do parágrafo 122. Não sou eu que estou falando, não, é o profeta. É uma gravidez do diabo. 123. De que engravidou o diabo a Eva? Para descrer na palavra por intelectuais intelectos. O que causou aquele encontro de Eva com a serpente? Causou frigidez, frieza espiritual, intelectualidade. Comece você a visitar esses irmãos que estão separados desse verdadeiro Espírito Santo. Eu estou no companheirismo, mas companheirismo de quem que você está? Companheirismo de Goiânia, companheirismo de Goiânia, mas seu espírito fala outra coisa, suas obras falam diferente, suas obras falam diferente. Não é bem assim não, gente. Nós temos que ser crentes proféticos para discernir espírito.
Porque o Lúcifer, quando chegou para Eva, ele podia ter dito: ó, eu fiquei no céu lá não sei quantos milhões de anos, eu era o anjo luz, eu era um querubim, eu sei de tudo, eu sou o anjo abençoado. Era, mas não é mais. O que prova a árvore é o fruto. Eu sou do tabernáculo da fé. Então vamos descer o fruto. Vamos descer o fruto. Vamos descer o fruto. 123. De que engravidou o diabo a Eva? Para descrer. O diabo engravidou ela para descrer na palavra, por intelecto, e arruinou toda a criação. Isso é exatamente o que ela tem feito na palavra hoje, a igreja. Ela se tem engravidado com escolas bíblicas, colégio, coisas como leitura, escrita e aritmética. E elas sabem acerca de Deus, tanto quanto um hotentote sabe acerca de uma noite egípcia. Sabe de nada. Elas sabem todos os seus credos, seus livros de orações e tudo mais, porém não sabem nada acerca de Deus. Esse saber é na experiência, gente, não é falar não. Falar até papagaio fala, eu sou tabernáculo da fé, viu? Sou tabernáculo da fé, até papagaio fala. Eu quero ver frutos. Eles souberam quando a palavra foi vindicada, quando Deus falou ali atrás e designou sua palavra, e a cada geração, à medida que vinham, eis que veio Noé e pregou aquela geração. Agora, que seria se Moisés houvesse chegado e dito: vamos construir uma arca? Isso era para o tempo passado, não era para aquele tempo mais. Ele haveria estado fora de moda, porém ele era um profeta e ele tinha a revelação de Deus. Deus vindicou a ser a verdade. Ele tirou auxílio de Israel e mostrou a coluna de fogo diante deles, que vindicou o profeta. No tempo de Noé não tinha coluna de fogo, a salvação era a arca. Agora no tempo de Moisés a salvação era estar debaixo da coluna de fogo. Cada tempo Deus tem sua maneira. E disse exatamente o que ele faria, e ele o fez. Eles diziam: não fale Deus, fale Moisés, para que não morramos. Eles encostaram no monte e do monte fumegava. Eles disseram: fale Moisés, nós caímos, nós morremos. 125. Ele disse: nunca mais lhes falarei desta forma, mas lhes levantarei profetas, e eles falarão. Foi dali para cá que Deus começou a usar profetas. 126. Ali parou Isaías de pé ali, dizendo: uma virgem conceberá um homem como ele, num dia como é que uma virgem vai conceber? Um filho se nos deu, um menino nos é dado, e chamará seu nome Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Sobre o trono de seu pai Davi ele reinará, e não haverá fim para seu reino. Como há de ser? Ele não sabia. Se você vivesse naquele dia de Isaías e perguntasse: Isaías, como é que vai ser isso? Uma virgem conceber sem ter relação com o homem? Isaías falou: eu falei isso? Eu não sei disso não. Se eu falei, vai acontecer, mas não sei explicar não. Deus usava a língua deles, porque eram homens de altar. Nós aprendemos sexta-feira aqui: homens de altar produziram coisas tremendas. Zacarias, leia Lucas primeiro, por ser um homem de altar, dos lombos dele veio João Batista, mesmo ele velho como era. Arão e Joquebede, por ser um casal de altar. O profeta fala naquela mensagem, levantando, tirando da história, que eles oravam até as caladas da noite, dizendo: Deus, envia-nos o libertador,
eles eram um casal de altar. Por isso que dos lombos dele, do ventre dela, veio Moisés. Em 1 Samuel, Ana lá no templo era uma mulher de altar. Por isso que ela concebeu e deu à luz um profeta chamado Samuel. Não pense você que você vai receber de Deus bênção grande fora do altar. É no altar, é com a cara no chão, é que nós extraímos o melhor de Deus para as nossas almas. Aí você vem aqui, ora aqui, 2 minutos, já pensa que está bom. Só porque levou um arrepio. Pedro lá no templo, aqueles discípulos, o profeta fala isso na mensagem de estatura do varão perfeito. Tiago, outros discípulos chegavam e diziam: Pedro, eu acho que já está bom, nós já podemos descer. Eu já arrepiei tudinho, estava orando ali, e arrepiei todinho, chorei. E eu acho que eu já tenho batido no Espírito Santo. Vamos descer lá embaixo, vamos sair desse cenário que está muito quente. Pedro dizia: ó, de sensação, eu já estou cheio. Fui iludido por isso, só cortei a orelha do criado do sumo sacerdote, menti para a criadinha do sacerdote, dizendo que eu nem conhecia Jesus, baseado em sensação e emoção. Eu quero algo que está acima de sensação e emoção. Por isso que grito é bom, meu irmão, mas nós precisamos de algo mais do que grito. Nós precisamos daquela âncora. Às vezes gritamos aqui, mas ali fora, se precisar do nosso dedão, nós estamos xingando. Você tem que examinar isso. É bom gritar, mas desde que estamos pautando com a palavra. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Nós precisamos encarar essas coisas, senão nós vamos virar meros denominacionais. Nós queremos frutos. Eu estou atrás de frutos. Eu estou em busca de frutos. Frutos de Deus em minha vida. Eu não estou aqui brincando de falar, conversar com vocês. Eu estou aqui em busca de cultivar em mim vida eterna. Porque senão vocês vão e eu fico. Onde eu parei, irmão? 127 agora. Como há de ser, ele não sabia, Isaías não sabia o que ele estava falando. Um profeta muitas vezes não sabe o que ele está falando. Porém, feliz de quem crer no que um profeta está falando. Eu não sabia o que eu estava falando sobre os meninos, cuidado com as escolas, com as faculdades. A irmã Raquel me chamou a atenção essa semana. Eu falei, então é por isso que o Espírito Santo está nos alertando. Eu falei sem saber, mas era uma matéria que estava em necessidade, em carência. Porque o pregador é um instrumento, fala o que Deus está requerendo para o momento. Pelo menos eu sou assim, eu não fico me esbilhotando vida de A, de B, de C, como é que você está com a sua mulher, com o seu marido, na sua casa, não. Eu procurar saber o menos possível, é o meu desejo. Para quê? Para quando eu subir nessa plataforma, minhas mensagens ser proféticas. Ser proféticas. Isaías não sabia o que ele estava falando. Mas 800 e poucos anos depois, a virgem concebeu e o menininho nasceu sem sexo e cumpriu a profecia que ele falou. Incrédulos poderia ter dito na hora: esse homem não sabe o que ele está falando, não. Onde já se viu virgem conceber? Você já viu isso alguma vez na história? Não viu, mas não é porque nunca viu que nunca vai ter, não. Se Deus quiser ter, Ele faz coisas impossíveis. Melhor é crer do que questionar. Cristão não questiona, cristão crê.
Ele só falou o que Deus disse. Está além de toda imaginação intelectual. O que Deus disse está além. Nós é que queremos confinar a mente de Deus dentro da nossa cacholinha, nossa mente finita, né? Nós queremos que a mente grande de Deus fica menor do que a nossa cacholinha. Isso está fora de lógica, está errado, porque eu estudei 10 faculdades e isso nunca aconteceu na história. Eu estudei história, estudei faculdade de história, disse daquilo outro, e isso nunca está escrito que aconteceu. Tudo bem, nunca aconteceu, mas pode acontecer. O mundo acabar com fogo, que dia que acabou? Só Sodoma lá e Gomorra. Mas a Bíblia diz que vai acabar tudo com fogo. E os crentes creem, porque é a Bíblia que diz. E feliz de quem crê, e infeliz de quem não crê. A mulher de Ló não creu, sabe o que aconteceu com ela? Se tornou estátua de sal. Estátua de sal. Então, irmãos, sejamos sensíveis. O hino nacional do profeta era esse: only believe, somente crer. Você nunca vê Jesus perguntando: você entendeu? Você entendeu? Entendeste? Não, ele só perguntava assim: o creste? Se creres, verás a glória de Deus. Palavra de Deus, Deus é muito maior que nós, gente. Deus não desce para nós entender vírgula por vírgula. Deus desce para dar um toquinho em nós que temos semente dele, para nós crer. Eu não sei como é que será o milênio, mas eu creio que eu estarei lá. Eu não sei como é que será o céu, mas eu creio que eu estarei lá. É isso que importa. Isso que importa. Tem pessoa que tem tempo demais e fica montando parágrafos, uma lista de parágrafos, 500 parágrafos para explicar sobre o céu, sobre o milênio. Cristão precisa disso, não, irmão. O que você tem que amontoar é o batismo do Espírito Santo em sua alma, porque quando isso acontecer, você estará lá. Amontoar um montão de versículos, parágrafo de mensagem, isso chama-se espírito político. Que aí você vai debater com outro, você vai dizer: eu tenho tantos parágrafos que fala isso, tantos parágrafos, versículo que fala isso. O doutor chamou o irmão Brana, doutor em psicologia, e doutor que diz da Bíblia, teologia, disse para o irmão Brana assim: olha, começou a conversar com ele, disse: olha, eu estou vendo que o senhor não conhece, não entende muito da Bíblia não, né? Agora fala isso para o profeta. O profeta humildemente falou: é verdade, o senhor acertou. Eu entendo mais do autor da Bíblia. E você vai dizer a mesma coisa. Eu não estou interessado muito da letra, estou interessado mais do Espírito. Paulo disse: a letra mata, o Espírito é que vivifica. Por que a letra mata? Mata por causa do ego. Por causa do ego. Eu tenho tantos parágrafos, eu tenho tantos versículos da Bíblia, e fica cheio de si. Eu venço. Ah, coitadinho de você. A letra mata por causa disso. O que vivifica não é ter tanto de letra, mas é ter o autor da letra dentro de si. O Espírito é que vale. Tanto é que Jesus disse no concílio, quando eles vierem no concílio apertar vocês, não preocupeis do que haveis de falar, não. Somente seja cheio do Espírito Santo, que eu encherei suas bocas de palavra para vocês responder o que for necessário. Simplesmente isto. Esteja no Espírito, e o Espírito pelejará por vós. Já pensou Moisés enfrentar 700.000 soldados egípcios só com a vara torta e vencer? Porque ele não estava confiado nele, ele estava confiado no Deus que ele viu na sarça ardente. Assim é eu, assim é você.
Não confie na habilidade, não. Moisés era professor dos generais, mas ele jogou tudo por terra naqueles 40 anos lá no deserto, para aprender na sarça ardente e confiar em Deus. E foi a melhor coisa que ele fez. Aí ele estava apto para dirigir o povo de Deus. Nenhum pastor está apto para ser pastor enquanto ele não vomitar o intelectual para fora e encher-se do Espírito Santo. Quem falou isso foi Mombrana, na mensagem Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terreal. Disse: você não está apto para dizer nem que é crente antes de ter uma experiência como Moisés teve na sarça. Porque é ali que começa a nossa vida. Começa após o Pentecostes, após a sarça ardente. Porque é ali que você vai parar de ser mentiroso, parar de falar pelos ouvidos. Fala tanto que fala pelos narizes, pelos ouvidos. Ali que você vai ser um homem ordenado, uma mulher ordenada. É dali para frente. É dali para frente. Até ali você é um totalmente desordenado. Desordenado. Vou largar da minha mulher, está enjoada demais. Está enjoada, mas é você que escolheu. Você tem que carregar essa cruz, rapaz. Que negócio é esse? Sabe que ela engordou, ficou gordo, ela emagreceu, ficou magra demais? Ou está enjoada, capetada? Você tem o Espírito Santo ou não tem? Para vencer esse capeta dela, se ela está capetada. Vai largar por causa disso? Quem escolheu foi você. Então é Deus que tem culpa? Não, irmãos, vamos voltar atrás, vamos pôr os pés no chão. Vamos pôr os pés no chão. Não vamos deixar o Espírito laodiceano nos tomar, não, senão você vai fazer 500 divórcios e não vai solucionar seu problema. Você tem que, para solucionar seu problema, você tem que mudar de espírito. Não é de mulher, não é de marido, não é de pai, não é de casa. É mudar de espírito. Se não mudar, você pode divorciar de 500 e vai continuar com 501 problema. Precisamos de mudar de espírito. E não se muda uma sociedade sem mudar o espírito que rege aquela sociedade. Não se muda uma família sem mudar o espírito que rege aquela família. Não se muda um homem, uma mulher, sem mudar o espírito que rege aquele homem, aquela mulher. Depois que Jesus mudou o espírito de Maria Madalena, você nunca mais viu ela com prostituição, um dia com um homem, outro dia com outro, outro dia com outro. Zaqueu, você nunca mais vê ele roubando. E quando ele me mudar, você vai ver eu diferente também. Quando ele te mudar, nós vamos te ver diferente também. E é para isso que estamos, como é que o irmão Daniel falou lá no culto quinta-feira? Nós estamos criando uma imagem. Daniel falou isso lá no culto quinta-feira. Danielzinho, irmão Francisco. Não, foi Daniel. Foi do André? Foi André ou foi Daniel? Acho que foi Daniel. Você tem que criar uma imagem em sua mente daquilo que você deve ser. E não é imagem do mundo, não, é imagem de Cristo. E trabalhar a ti mesmo dentro daquela imagem. Cada dia te trabalhar, para você ser aquela imagem que você criou. Aquele homem que fez a imagem de Moisés, como é que ele chamava? O escultor Miguel Ângelo. Ele criou na mente a imagem de Moisés. E cada dia levantava da cama com a mente fita naquela imagem. Até que para a sua glória, um dia ele deu conta de esculpir do jeitinho que ele tinha pensado aquela imagem naquela pedra, que era a imagem de Moisés. Ele ficou tão entusiasmado que a coisa ficou tão parecida com a imagem que ele criou, que ele disse: se é tão perfeito, por que não fala? E deu uma martelada na canela dele, disse: fala, Moisés. Assim é você. Vai criando esta imagem, você vai trabalhando esta imagem, através da leitura da palavra, leitura, oração.
E logo você vai começar a falar. Falar o quê? Anedota? Não! Falar a palavra! A palavra! É para isso que nós viemos à igreja, irmãos. É para aprender essas coisas. Amém? Glória a Deus. Moedas está ali. Deus te abençoe, Moedas. Nós te amamos, viu? Nós te amamos. Deus te abençoe. Você é querido nosso aqui. Deus te abençoe. Tiaguinho, o maior sonho do Tiaguinho é te ver aqui. Tiaguinho, né, Tiaguinho? Ele está lá em cima lá. Traz ele, nem que você passa lá, joga água fria na cama dele, faz ele acordar cedo. Traz para a igreja. Lugar de gente que quer ir para o céu é vir à casa de Deus, né? E o relógio já mandou nós parar, viu, irmão? Você não me falou nada. Já é 9 horas, né, irmã? 9 horas. A minha neta, que às vezes me liga, fala assim: hoje, vovô, hoje eu acordei cedo. Acordei 11 horas. Eu falo: ô, minha filha, acordou cedo mesmo, hein? 11 horas. O cultor vai terminar mais cedo, irmã Lia. Vai terminar 9 horas, né? Mas eu parei no 127, né? Domingo que vem nós continua. Tem mais. Hoje à noite, 1h30 da tarde, trabalho com os adolescentes. Adolescentes de 0 a 100 anos, viu? E 4h30, toda a igreja aqui, já emenda com o culto da noite. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Nós não estamos aqui condenando um ao outro. Nós estamos aqui reparando os nossos próprios erros. Que o que nós queremos é sofrer um melhoramento. E esse melhoramento não vem através de ditadura, de coisas humanas. Vem através do batismo com o Espírito Santo. Dá-nos mais dele, Pai. Nós queremos ler a Tua palavra, mas queremos possuir o autor da palavra dentro de nós, de uma forma em maior grau. Porque assim, Pai, daremos conta de vencer as lutas que estão em nosso caminho. Dá-nos mais disso, mais fome, mais sede, de ser um com esta palavra. Ajuda-nos, cura o doente, que porventura está doente aqui, seja curado agora, em nome de Jesus. Liberte o oprimido e ajude-nos a terminar este ano bem, começar o ano que vem melhor ainda, preparando-nos para o arrebatamento. Cuida de nós. Encomendamos nossas vidas em Tuas mãos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém.